for dizimista, você é ladrão, está roubando o Criador e vai queimar. Isso é muito forte no meio evangélico atual, né? Qual que é a sua visão sobre isso? O dízimo, ele era necessário no Antigo Testamento, por quê? O povo de Deus se formou a partir de Jacó. Jacó teve 12 filhos, eles foram escravizados no Egito durante 400 anos, aí Deus escolhe Moisés, liberta eles de lá, por quê? Porque eu tenho uma terra para vocês. Nessa terra, e aí Deus dá as divisões lá para cada tribo. 12 filhos de Israel, 12 tribos. Cada tribo com uma parte de terra. Só que tinha uma tribo chamada de Levitas, que era a tribo de Levi, que ficou responsável por cuidar do templo, porque lá no Antigo Testamento, Deus estava presente no templo. Então, o templo era o lugar onde Deus se manifestava. E alguém tinha que cuidar desse templo. Então, os levitas eram foi a tribo escolhida por Deus para cuidar do templo. Então, tinha todo um ritual de tudo, né? Era quase que uma cidade lá dentro do templo. E os levitas tinham que cuidar de lá. Então, os levitas não tinham a obrigação de ir plantar no campo como os outros 12. E eles não ganharam terras. Então, as terras foram divididas para 11 tribos. A tribo de Levi não tinha. Então, qual era a vantagem de ser da tribo de Levi? Que as outras 11 tribos iam trabalhar e cada uma delas traria 10% para poder sustentar a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficaria só dentro do templo. Então, a necessidade do dízimo era para poder suprir a necessidade dessa tribo, que trabalhava só lá dentro do templo, dos levitas, que aí se tornaram os sacerdotes. Quando Jesus vem e ele desfaz toda essa ideia de templo, ele desfaz também essa ideia do dízimo, porque o dízimo era uma obrigação religiosa. E o que é muito lindo em Jesus é que Jesus veio quebrar de tudo que era coisa de religião, né? Ele começou pelo templo, então assim, por isso que os judeus da época não conseguiam aceitá-lo, porque ele quebra o que era mais importante para os judeus, que é o templo. Ele fala, eu vou quebrar esse negócio aqui em 3 dias, eu construo de novo. Mas aí ele já estava falando do corpo dele, né? Que agora, então, o templo sou eu. E quando ele vai embora, que ele diz que vai deixar um consolador, aí ele fala, agora vocês são o templo, eu vou vir para habitar em vocês. Então, essa semana eu até publiquei uma frase muito bonita do Bregantin, que ele falou, os sagrados são os homens, os sagrados somos nós. Por causa de Jesus, não existe mais um templo sagrado. Não existe dentro do templo, né? Eles têm muito aquela coisa do púlpito, né? O púlpito é sagrado. Não existe mais isso. Em Jesus, eu sou sagrado, você é sagrado. Em Jesus, para eu adorar a Deus, eu não tenho que ir num lugar específico. Foi isso que ele falou com a mulher samaritana. A pergunta dela foi aonde que a gente tem que adorar? Porque nós, do nosso povo, aqui os samaritanos, eles dizem que é aqui, nesse tal lugarzinho aqui. Vocês, os judeus, não. Vocês dizem que é lá no templo, que tem que ir lá. E Jesus fala assim, olha, vai chegar um tempo, e na verdade já chegou esse tempo, porque eu estou aqui falando com você, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, a adoração é onde você está. A adoração é o lugar onde você está nesse momento. É ali que está o sagrado. O sagrado é o outro. E aí o Caio Fábio sempre fala, né, que Deus aceita ser amado no outro. Então, em Jesus, inclusive essa coisa do dízimo cai por terra, porque agora eu não tenho mais obrigações religiosas. Jesus veio me mostrar um caminho de espiritualidade, não de religiosidade. Quando eu entro pelo caminho de espiritualidade, as coisas fluem naturalmente. E aí, no lugar de eu ser obrigada a dar o dízimo, Deus faz brotar em mim generosidade, e por causa dessa generosidade eu passo a ofertar na vida dos meus irmãos. Então, perceba que na religião o dízimo é uma espécie de pagamento que você faz para Deus te abençoar. É uma troca. Uma barganha. Uma barganha. Agora, em Jesus, a gente já está perdoado. Em Jesus, a gente já é amado. Em Jesus, a gente já está aceito. Em Jesus, não tem nada que você precisa fazer para Ele te amar. Não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais ou te amar menos. Se você der o dízimo, Ele não vai olhar para você, ai, que bonitinho, tá dando o dízimo, vou te abençoar. Não. Né? Inclusive, em Jesus, você não tem nem a obrigatoriedade de ir para a igreja. Nem de guardar o sábado? Muito menos. Porque o sagrado não é o sábado, o sagrado é a vida do outro. O sagrado é você cuidar do outro. Então, você vê muito na igreja essa coisa de que você tem que ir para a igreja. Se você não for para o culto, você está em pecado. Aí imagina Deus lá em cima olhando assim, contando, né? Quem que veio? Deixa eu ver.
fulano não veio, vou anotar aqui na minha cadernetinha. Ou então olhar para você e falar, Eric, você não foi no culto hoje, você não foi me adorar, Eric, que cara malvado, tô chateadinho com você. Vou te punir. Né? Um Deus melindroso que se chateia, que fica triste por causa de coisas que a gente faz. Isso tá muito fora da realidade, do que a gente entende de quem é Deus. Porque isso é um Deus que a gente cria, uma coisa humana, um Deus que fica bravinho porque eu não fiz o que ele quis. A gente está humanizando Deus dentro dessa perspectiva que você está passando. E olha que interessante essa palavra, humanizando Deus. Jesus é Deus mostrando para o homem como é que o homem deve ser. Então, Deus se tornou homem em Jesus para mostrar para a gente como é que a gente deve ser. Então, assim, que tipo de gente você é? Ah, não sei. Então, olha para Jesus, que ele é o parâmetro de gente. Quanto mais perto dele você andar, mais gente você se torna, mais humano você se torna. Então, o que eu ia falar da santificação antes tem a ver com isso. Estar santificado, andar em santificação, tem a ver com ser humanizado no padrão de Jesus. Jesus é o ser humano perfeito. Então, quanto mais eu ando com ele, mais parecido eu me torno com ele, mais santo eu sou. Porque a santidade não tem a ver com perfeição. A santidade tem a ver com você se perceber errado, se arrepender. Né? O Bregantin tem uma frase bonita sobre isso, que fala assim, santo é aquele que todo dia, no fim do dia, volta para a cruz, confessa seus pecados, se arrepende, recebe o perdão e vai embora para a vida perdoado de novo. Isso é a santificação. E aí, Paulo vai falar lá em Gálatas dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é um só, né? O fruto do Espírito é amor, compaixão, paciência, longanimidade, tem aquela lista conjunto, toda. Né? Se você olhar aquelas características todas, você vai descobrir que aquilo é a descrição do caráter de Deus. Deus é aquilo lá. Então, o que é fruto do Espírito? É eu receber dele uma parte do que ele é. E aí é muito interessante que ele fala fruto, porque uma árvore, ela só dá fruto se ela estiver bem, se ela tiver vida. Tem um outro trecho que o Paulo vai falar que nós somos enxertados na árvore da vida, porque uma vez que a gente decide, não quero andar com Deus, vou ser independente, nós somos o galho que foi cortado, o galho jogado lá vai morrer. Aí Jesus vem, pega e põe o galho em si mesmo e fala, agora você tem vida, e agora você vai dar fruto, porque você está enxertado em mim. O fruto que você vai dar é meu. Se torna um com Cristo, né? Um com Cristo. E aí eu tenho uma experiência pessoal muito interessante sobre isso, porque assim, eu cresci aprendendo de que eu tinha que ser boa, de que eu tinha que agradar a Deus. Então, as minhas orações é, Deus me ajude a ser boa. Que eu consiga amar, que eu consiga perdoar. E aí eu passei por 2 divórcios, né? Esse primeiro, que foi um casamento que durou 5 anos, né? Dos 4 primeiros anos do seminário, 1 ano aqui em Campinas, e aí a gente divorciou, ele voltou para Santos e eu fiquei aqui em Campinas. E nesse casamento eu senti um alívio, né? Eu tinha assim, que bom, agora eu vou poder viver, porque a gente não tinha nenhum tipo de parceria, né? Não tinha essa coisa. Alguns anos depois eu me casei de novo com o pai do meu filho, e nesse divórcio foi muito dolorido para mim, porque aí foi contra a minha vontade, eu não queria separar, né? Ele que quis, pegou as coisas e foi embora. Só para a gente contextualizar, naquele 2002, é quando termina esse relacionamento, é isso? Em 2002, eu me formo no seminário teológico em São Paulo. 2003, eu venho para Campinas com meu primeiro marido. No final de 2003, a gente separa. E aí, quando... Aí, 2004, 2005, 2006, 2008, eu conheço meu segundo marido. A gente se casa. E aí? E aí, a gente vai morar em Brasília. E aí, nosso filho nasce. Mas aí, 5 anos depois, acaba. A gente separou em 2016. E eu digo que foi um divórcio compulsório, porque eu não queria. Eu tive que engolir aquilo a seco, né? E isso criou em mim muita revolta, muita amargura, muita raiva. E eu me via frequentemente com pensamentos de querer fazê-lo sofrer. Eu vou me vingar. E eu ficava aqui na minha mente assim... Uma obsessão. Né? Eu vou lá no serviço dele, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou humilhar ele, vou humilhar ela, que era a moça da época e tal. E eu ficava maquinando isso na minha cabeça e eu gastava horas nisso. E aquela raiva fervendo dentro de mim. E um dia... Não foi só um divórcio, teve um adultério, é isso? Sim, antes do divórcio, sim. Certo. E aí surgiu todo esse vulcão dentro de você
Porque, apesar do adultério, eu não queria separar. Eu queria que o nosso casamento desse certo. Porque eu já tinha nas costas uma carga de divórcio. Eu falei, eu não posso ter outro divórcio de novo, né? Você estava disposta a perdoar. Tava.